Começou mais um vídeo aqui no canal aí. Você sabe comigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, eu assisti ontem o filme do Mortal Kombat 2. Rapaz, assisti ontem o filme, saí com meus amigos lá pra poder assistir. E assim, cara, eu gostaria de fazer um vídeo comentando o que eu achei do filme. Claro que antes disso eu peço humildemente para te dar você aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos diretamente ao assunto. Então, cara, todo mundo sabe o que é o Mortal Kombat, cara. Todo mundo conhece, jogo famoso desde os anos 90. A maioria da molecada daquele tempo nem sabia direito a história. Só sabia que tinha um monte de personagem lá que você escolhia um e caía na porrada com os outros, cara. E Mortal Kombat, cara, foi uma febre dos anos 90, 80, principalmente. Não é, cara? Claro que já teve filmes do Mortal Kombat lá dos anos 90, né, cara? Filme esse, cara, que os personagens mais pareciam estar usando os cosplays, mas que foi um filme bacana, cara. Filme muito bom e todo mundo sabe a dificuldade que é quando você tenta fazer o live action de uma animação, de um jogo e tudo mais, cara. O quão é difícil você tentar dar realismo a personagens que existem nos jogos. E muitas das vezes sai macaca, né? Então, e o Mortal Kombat dos anos 90, cara, embora os personagens pareciam ter saído de uma feira de cosplay, foi uma boa história, um bom desenvolvimento, né, cara? Fez um maior sucesso, principalmente com a trilha sonora lá, cara. Até hoje não entendi o que o cara quer dizer quando começa aquela música. Até hoje não sei o que quer dizer essa frase, cara. Mas foi um bom filme, né? Valeu uma continuação, Mortal Kombat Aniquilação, que não foi igual ao primeiro, né? E mais outro filme de Mortal Kombat que na verdade era um episódio introdutório de uma série que viria, né, cara? Uma série live action. Mas, nos anos 90 era isso, né? Aí o que acontece? Agora, em 2026 lançou esse filme, Mortal Kombat 2, que na verdade é uma continuação do filme de Mortal Kombat lá de 2021, não é? E o que eu tenho a dizer sobre este filme, cara? É um filme bom? É um filme bacana? Vale a pena se assistir? Ele entrega aquilo que você quer ver? E na verdade, ele é um bom filme, cara. Ele é um bom filme. Não espere chegar lá esperando ter uma história muito aprofundada, com um grande desenvolvimento dos personagens, porque isso é impossível, porque é muito personagem que aquele filme tem. Claro que alguns personagens não apareceram, como o Kitaro, o Motaro, tá me entendendo? O Striker, que eu gostava tanto, o Cabal, que é um personagem que eu gostava tanto. Não tem esses personagens. Mas você tem o Johnny Cage, você tem a Kitana, Liu Kang, o Raiden, o Shao Kahn. Então, esses outros personagens você encontra. E seria impossível você dar um desenvolvimento total para todos eles. Claro que se a gente lembrar lá do primeiro filme lá do 2021, eles criaram lá um personagem, o Cool, né? O personagem Cool, né, cara? Que é um personagem que nunca apareceu no jogo. Ninguém sabia de onde saiu esse cara. Só inventaram que ele é descendente do Scorpion, colocaram aquele camarada lá, até pensaram que poderiam criar um personagem dele para os jogos. Não, cara, o personagem que apareceu, ninguém entendeu porque criou. Lembra até aquela personagem do Resident Evil, dos filmes do Resident Evil, clássico, né, cara? A Alice, né, cara? Que não existe na franquia Resident Evil, mas todo filme de Resident Evil tava lá, a Alice no meio. Por isso que todo mundo acreditava que a personagem só existia porque o diretor era o marido da atriz lá, que eu esqueci o nome. Então, e foi a mesma coisa. No Mortal Kombat 2021, criaram o Cool, né? Pra criar uma ligação entre o espectador, que representa o espectador. Cara, ninguém nem cagou nem peidou pra esse cara. Tanto é que desse filme de agora o personagem Cool volta, pequeno spoiler.
porque spoiler, o personagem morre. Ele luta contra o Shao Kahn, morre, né? E não é a luta final, né? E assim, só depois o Jax pergunta, ué, cadê o Cole? Ah, ele morreu. Ninguém lembrou de falar com a família, nem nada. O personagem, ó, descartaram ele. Mas é um filme maravilhoso, cara. Entendeu? Diferente do filme dos anos 90, que, como eu falei, a impressão que dava era que os personagens faziam um cosplay. Ali não, tinha uma boa caracterização, um realismo maior, né, cara? Diferente dos outros filmes da qual o protagonismo caía sobre o Liu Kang, que aliás foi um bom personagem, cara. Teve mais participação desse filme do que do outro, né, cara? E diferente dos jogos, da qual o poder dele é só ficar dando um fogo. E nota, eu gosto do Liu Kang. Eu gosto do personagem do Liu Kang. Que ele apenas lançava bolas de fogo. Ali não, o Liu Kang, cara, criava uns dragões de fogo lá, uns poderes de fogo lá, que parecia que faria o Avatar cair de inveja, cara. Daria até inveja do Zuko do Avatar, velho. Teria inveja do Liu Kang. E assim, cara, entendeu? Mas o foco principal lá acabou sendo o Liu Kang, o Johnny Cage, aliás, tá entendendo, cara? Que deram um arco de desenvolvimento para ele, uma espécie de jornada de um herói para ele. Johnny Cage, que é interpretado pelo mesmo ator que faz o Brutus lá do The Boys, não é, cara? E assim, cara, embora, se você assistir o filme, cara, embora venha parecer que foi lacração o fato da Kitana ter vencido a batalha final, né, cara? Porque no final foi ela a vencedora do torneio, né, cara? Embora venha parecer uma lacração, na verdade não, cara. Porque até que foi um bom desenvolvimento dela durante o filme, explicando lá, mostrando o filme começando, mostrando lá o Shao Kahn matando o pai dela, tomando posse do reino que era dela, e ela, ao longo do filme, dando apoio, mesmo escondidas, aos terráqueos, né, cara, ajudando o reino da terra, né, e no final, ela dizendo, eu vou lutar pelo reino da terra, e lutando com o Shao Kahn numa batalha que foi difícil, tá entendendo? Uma batalha difícil, para ver, até porque o Shao Kahn estava usando um amuleto, que tinha lá os poderes do Raiden. O fato dela, no final, ela ter vencido e se tornado a rainha de Outworld, né, cara? Não sei se é esse o nome do reino, né? Mas eu acostumei a chamar Outworld por causa da animação e dos filmes, né, dos anos 90. Por isso eu sempre falo Outworld. Entendeu? Embora tenha se tornado a rainha de Outworld, faz sentido, porque ela já era uma princesa, é herdeira por direito ao trono, que foi usurpado pelo Shao Kahn, e ela acabou derrotando o Shao Kahn no Mortal Kombat, uma luta que foi difícil, então fez sentido, né, cara? Até porque durante a luta final dela com o Shao Kahn, tava tendo uma outra luta lá do inferno, né, cara? Com o Kano, com o Johnny Cage, e o Scorpion, que tava todo mundo lá no inferno, pra recuperar o amuleto, pra salvar a vida do Raiden, que todo filme de Mortal Kombat, o Raiden, ele se lasca. É incrível isso, o cara é o deus da terra, é o deus do trovão, mas todo filme de Mortal Kombat ele se lasca, tá entendendo? Então, o personagem que o pessoal gosta de nerfar, cara. Mas foi ou seja, fez algum sentido, né? Apesar que teve partes do filme, cara, que não fez sentido nenhum, né? Igual o fato, por exemplo, do Liu Kang, porque o Liu Kang, quando ele, porque no início foi ele que ia pra batalha final contra o Shao Kahn, né? Aí quando o Shao Kahn mata ele, entendeu? Ele fala, o meu propósito nunca foi ser o escolhido, e se trazer o Kung Lao de volta. Cara, o Kung Lao já tinha sido trazido de volta à vida, cara. Foi ressuscitado lá pelo necromante lá, que fez ele lutar pelo reino do Outworld. O próprio Kung Lao lutou contra o Liu Kang, e o Kung Lao ainda morreu pro próprio Fatality. Tem Fatality nesse filme, e o Kung Lao morreu pelo próprio Fatality, cara. Você assiste o filme que você vai entender isso, cara. Foi o Liu Kang que derrotou ele na batalha final, na luta final do torneio. O Liu Kang, ele perde e fala, o meu propósito
O rei me falou que eu nunca fui o escolhido. Como assim? Todos aqueles guerreiros ali eram escolhidos, meu filho? Como assim? O próprio Johnny Cage que quis pular fora, cara. Entendeu? Porque ele foi recrutado para o Mortal Kombat. Quando explicaram pra ele as regras do torneio que ele poderia morrer, o que ele fez? Não, eu tô fora, ó, você que se vire aí. O cara foi pro bar beber uma pinga e quando começou o torneio ele foi teletransportado direto pra arena, onde ele perdeu, cara. Onde ele perdeu pra Kitana. Tá entendendo, cara? E depois vou transportar diretamente pro templo lá do Reiner. Cara, ou seja, o cara por ser escolhido foi pra lá porque nem queria estar no meio da luta. E foi porque era o escolhido. Como assim o Liu Kang não é o escolhido, cara? E aliás, o Johnny Cage, cara, podemos dizer que esse sim foi o melhor protagonista do que o Kuro. Aliás, fica meio estranho falar esse nome. Né, cara? Ele foi um bom protagonista, né, cara? Teve um arco de desenvolvimento, ele que era um ator meio fracassado, tava com medo de entrar na batalha, né? Mas foi ele da luta dele com o Baraka, velho. Ele lutando com o Baraka, caralho, de repente faz um movimento assim. E o Baraka perde a luta e fala, entendeu? E fala, me ensina suas técnicas. Me ensina suas técnicas. O Baraka ficou amigo do Baraka. E o Baraka ficou bem representado lá, aquele sorriso dele, cheio de dente pra fora. Até monitor aqui. Então, mas assim, cara, foi um bom filme, cara. Dá pra divertir. Não espere uma história muito aprofundada, mas ele entrega aquilo que promete, que é combates, que é lutas, né, cara? Até porque, vamos lembrar, que quando a gente era criança, lá, principalmente lá dos anos 90, a gente não sabia nada sobre a história. Como eu falei, a gente só sabia que tinha um monte de boneco caindo da porrada e era impossível você conhecer a lore da história porque tava tudo em inglês. Nenhum dos moleques na minha rua sabia ler inglês. Nenhum moleque sabia, né? Mas a gente pegava, se divertia. A mesma coisa é o filme. Ele entrega bons combates, boas lutas, tá me entendendo? Fatalities, sangue. Não é filme para você levar o seu filhinho para assistir, não é? Porque os fatalities são meio sangrentos, né, cara? Mas foi um filme bacana, cara, de assistir, cara. E pelo visto, eu acho que vai ter um terceiro filme. Embora o combate, o primeiro filme de 2021 era tipo a história, apresentando os personagens, mostrando, ó, vai ter um torneio. Beleza. O segundo filme já é um torneio, sim. E pelo que parece, cara, segundo o final lá, parece que vai ter um terceiro. Porque com o fim do Mortal Kombat, o Raiden aparece lá com os outros personagens lá, com os outros guerreiros da Terra e fala, ó, agora nosso objetivo é trazer os heróis de volta. Ou seja, aqueles que morreram durante o Mortal Kombat, parece que eles vão ter uma jornada para trazer eles de volta à vida. O que não faz sentido! Porque o Liu Kang morreu dizendo, o meu propósito é trazer o Kung Lao de volta. Aí o que acontece? Na hora de morrer, ele é envolvido por uma energia laranja, simbolizando fogo, sobe até o céu e pum, desaparece. E o Kung Lao voltou? Não voltou. Então qual é o propósito do Liu Kang? Se ele não era um escolhido, embora ele tenha sido escolhido para lutar do Mortal Kombat. É uns furos de roteiro, cara, tá? Porque realmente, cara, tem umas coisas lá do filme que é meio forçado. Igual o caso, por exemplo, do Kano, que ele era um dos vilões do primeiro filme. Nesse segundo filme ele é ressuscitado, né? E quando ele vai participar do Mortal Kombat? Não, mas de repente ele tá lutando ao lado dos mocinhos. E por quê? Ah, porque eu vi a caca que ficou esse mundo aqui e não quero que aconteça mesmo com a Terra. Faz sentido. Se você vê que o mundo do Shao Kahn está totalmente destruído, isso poderia acontecer com a Terra, né? Faz sentido? Ele queria mudar? Bem, faz. Mas não teve nenhuma cena com ele olhando assim, refletindo, dizendo, não, agora vou me aliar com os mocinhos. Ou seja, tem algumas coisas lá do roteiro que parecem forçadas. Como o Liu Kang morrendo dizendo, eu não sou o escolhido. E o meu propósito é trazer o Liu Kang de volta. Vou pro céu e pum! Mas foi um bom filme, cara. Bem, eu não preciso avisar muita coisa, né? Tem pequenos spoilers assim do que acontece, mas não é nada que vai tirar a sua experiência, né, cara? Não é nada. Vai esperar. Né? Como eu falei, vai ter umas boas lutas, combate, sangue e fatalities.
Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui. Irmão, não te conheço pessoalmente, mas acho que tu é homofóbico. Cara, é impossível ser homofóbico. Até porque homofobia é frescura, e frescura é coisa de viado.